Boa noite. Sejam todos bem-vindos, né, a mais esse momento de estudo. Que nós possamos iniciar essa nossa noite com a prece, né? Então vamos acerenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus Pai de amor e de misericórdia que possa nos intuir nessa noite. Queremos pedir, Senhor, a Tua proteção, o Teu amparo, o amparo de toda a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha e que nós possamos, Senhor, estar com os corações abertos para ouvir a mensagem. Que assim seja. Os recadinhos de sempre, né? A gente está tendo o estudo de segunda-feira. Essa semana e a próxima ainda é Paulo e Estevão, né? Estamos estudando o capítulo 2. Nas quartas-feiras nós temos o Grupo Esperança. Nas sextas, Joana de Ângeles. E aos domingos, o estudo do Evangelho pela internet, tá? A palestra de hoje vai ser com a Terezinha, A Justiça das Aflições. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Essa lição que nós vamos refletir essa noite, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. E é a lição primeira, Justiça das Aflições. Bom, vamos começar com um texto bíblico recordando uma mensagem de Jesus, que nos diz, é no capítulo 14 do livro de João, que tem como título Jesus conforta os discípulos e promete um outro consolador. Jesus está ali junto aos seus discípulos e conhecedor profundo dos sentimentos de cada um, conhecedor da dor, da aflição que cada um traz consigo, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Tende bom ânimo, jamais os deixarei órfãos. Enviarei um outro Consolador que haverá de estar convosco para sempre. E ele vos ensinará tudo quanto tendes esquecido, e vos ensinará também novas coisas. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, e eu venci o mundo. Este é um resumo do capítulo 14, onde tem vários versículos, né? E a gente fez um resumo. Então a gente vê nessas palavras de Jesus que ele nos conhece, né? Não era só os discípulos, ele conhece o homem, ele conhece a humanidade. E sabe que esse nosso caminhar, esse nosso aprendizado, ele é dolorido, né? Ele nos traz muitas aflições. Mas justiça das aflições. Como podemos entender justiça na aflição? E a doutrina espírita, ela vai nos trazer o seu ponto de vista, né? Como que a gente pode transformar essas aflições em consolações? Existe uma lógica dentro da doutrina e o desafio da nossa noite é a gente buscar compreender um pouco mais essa justiça, né? E esse é um tema difícil da gente falar, porque falar de justiça, de aflição, pode parecer que a gente esteja diminuindo a dor alheia.
porque muitas vezes nós passamos por dificuldades, né, que nos causam momentos muito difíceis, mas tem pessoas passando por situações muito mais difíceis do que as nossas. Tais que a gente não consegue muitas vezes nem imaginar, né? Então, quando a gente vai falar sobre todo esse texto aqui que eu trouxe, a gente não tem a intenção de diminuir a dor de ninguém, porque cada um sabe, né, onde o seu calo aperta. Mas é uma forma da gente ir aprendendo com Jesus, aprendendo dos evangelhos, aprendendo com a doutrina, né, a modificar o nosso olhar diante do nosso sofrimento e buscar, no mínimo, uma aceitação, uma resignação. Sendo que a nossa vida ela é muito marcada por muitos desafios e dores muito difíceis, que nos parecem injustas. Parecem e são ao nosso olhar, né? Doenças, crimes, ingratidão, traições, perdas materiais e familiares, tudo isso são dores muito difíceis da gente se conformar com elas, né? E diante dessas aflições, surgem questionamentos como por quê? Por que eu sofro? Por que isso foi acontecer comigo? Por que o meu filho e não da vizinha? Por que o meu marido e não da vizinha? Né? Então, essas dores, essas questões vão surgir na nossa vida, na nossa mente, né? E a gente reclama. Onde está a justiça divina? Achando que o outro talvez seja até mais merecedor do que eu, né? Mas poucas vezes, muito poucas vezes, a gente se questiona, para quê? Para que a dor chegou na minha casa? Para que a dor está na minha porta e o que ela quer me ensinar? Isso é uma reflexão que a gente não é habituado a fazer. Na visão da doutrina espírita, os desafios não são colocados em nosso caminho por acaso. Não existe acaso no universo, podemos dizer assim. E Jesus, ele nos fala no Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos. Feliz daquele que vive aflições. E isso nos parece tão contraditório, porque o que todos nós queremos é a felicidade e não a aflição. E onde está, então, a bem-aventurança na aflição? E essa ideia de justiça na aflição é também profunda e desconfortável. Porque, à primeira vista, justiça não combinam, né? E justiça e sofrimento não são compatíveis. Né? Sofrimento, justiça, não é compatível. Se a gente pensar, não é. Principalmente quando a dor bate na minha porta e eu, conscientemente, não estou devendo nada, não fiz nada para merecer tal justiça, né? Tal aflição. Mas a doutrina espírita ela vai nos ensinar que a aflição não é vista como um castigo arbitrário de Deus, e sim como uma parte da lei maior de equilíbrio e aprendizado. Então, não é castigo arbitrário, e sim faz parte de uma lei maior de equilíbrio e aprendizado. Vamos imaginar que ao longo da nossa existência, aqui, hoje, nesta encarnação, a gente faz tudo o que a gente quer. Né? Eu xingo, eu brigo, eu como de tudo, eu bebo, eu faço o que eu quero. Né? Não penso que tudo que eu faço tem algum tipo de reflexo. Vou até a exaustão de tudo. Com o tempo, né?
com a maturidade, aqueles que têm a oportunidade de chegar na maturidade, porque, infelizmente, muitos param no meio do caminho, justamente por serem demais arbitrários. Para aqueles que vão chegar mais na maturidade, algumas coisas podem surgir, reflexos da vida arbitrária que eu levei. Mas quem tem coragem de assumir isso? Né? Poucas pessoas conseguem fazer reflexões e falar assim, não, eu estou recebendo o que eu plantei. Poucas pessoas conseguem refletir sobre isso. Mas Jesus, né, nos diz que o Evangelho vai nos ensinar que se muitas vezes eu não receber o reflexo dessa vida arbitrária que eu tenho aqui neste momento, ela vai nos dizer que poderá ser em outro momento. A vida continua, a vida é eterna, a vida não acaba com a morte do corpo físico. Então, nós podemos receber o reflexo de tudo que eu planto aqui em outro momento. Porque Jesus nos diz que ninguém entrará no reino dos céus até que pague o último ceitil. Nós é que não entendemos ainda essas palavras de Jesus. E ao longo do tempo, o homem, né, a humanidade, ela foi realizando interpretações muito equivocadas dos textos bíblicos. Foram sendo desenvolvidos uma teologia que nos fez pensar, plantou em nós que a dor cura a alma. E muitas vezes a gente acredita que a dor cura a alma, mas a dor por si só, ela não nos cura. O que vai nos purificar a alma é o que nós vamos construindo em nós por meio dessa dor. Quais os sentimentos que vão brotar em mim, que vão nascer em mim, que vão crescer dentro de mim por conta dessa dor, né? O que eu me proponho a fazer de diferente, de melhor, diante da dor? Eu fico com a revolta e com a rebeldia? Ou eu mudo? Eu vou buscar compreender, me resignar diante da dor, buscar uma aceitação profunda através da reflexão, essa dor que bate na minha porta. A gente percebe, a gente vê quantos irmãos nossos que muitas vezes não suportando a dor, vão por caminhos ainda mais perigosos, né? Destruindo o próprio corpo físico. E outros partindo para a vingança. Mas a gente não está falando de uma dor qualquer, né? Que existem vários níveis de dor, vários níveis de sofrimento. Existem dores muito, muito profundas, né? Porque você vê um filho seu sendo assassinado, a sua casa sendo invadida e a sua família sendo maltratada, é muito complicado, é muito difícil, né? Mas, diante de momentos difíceis como esse, a gente tem que se perguntar, por que aconteceu comigo? O que está acontecendo na minha vida? Né? Buscar o aprendizado através dos ensinamentos religiosos, né? Cada religião vai trazer para o ser uma forma dele encarar a dor. Então, a gente necessita desse ensinamento. E a doutrina espírita, ela nos esclarece, né? Que nada é por acaso, que existe uma justiça agindo por detrás de várias situações que nós vamos vivendo. Mas para a gente entender direitinho o que é justiça, o dicionário nosso, ele vai nos dizer que justiça é o princípio moral
e social que busca garantir o equilíbrio, a igualdade e o respeito aos direitos de todos, assegurando que cada indivíduo receba o que lhe é devido. A justiça atua como base para a convivência pacífica e o funcionamento ético de uma sociedade. É o ato de reconhecer o mérito de alguém ou de alguma coisa. Busca pela verdade e alinhamento com os princípios superiores de bondade e retidão. Na justiça humana, isso é justiça, né? A lei é a forma de se aplicar a lei, né? Aplicar as penalidades a quem comete infrações. Ou seja, está em consonância com o ensinamento do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Então não existe mais engano para nós. Tudo o que nos acontece, mas tudo é reflexo de nossas ações desta encarnação, ou para nós, que somos espíritas, né? Acreditamos na reencarnação, porque ela é uma lei da própria evolução, ou é, então, reflexo de encarnações passadas, de algo que fizemos no passado. Essa é a lógica que a doutrina nos ensina, que ela nos traz. Se eu recebi algo que não gostei, eu não aceito pela lógica da doutrina, então eu não vou estar em consonância com a justiça divina, que dá a cada um segundo as suas obras. Olhamos para as nossas ações dessa vida e muitas vezes não aceitamos os resultados que estamos colhendo, mesmo percebendo que nós não somos exemplos, né, para ninguém. Então, como que a gente pode aceitar nessa vida o resultado de vidas passadas? Allan Kardec, ele, ao estudar aqueles primeiros fenômenos de quando ele foi buscar, né, a codificação da doutrina, então aqueles primeiros fenômenos que são mesa girando, conversando com as pessoas, respondendo perguntas tão complexas, obrigada. Então isso para Allan Kardec parecia algo surreal, inimaginável, uma cadeira, uma mesa dar uma resposta como aquela, né? A questões tão profundas acerca da nossa existência. Então, ao procurar por respostas, ele foi estudando e aprendendo e verificando por ele mesmo, né? Que Deus existe, né? Deus é a causa primeira de todas as coisas. E ele percebe que, nesse estudo, que existe um mecanismo através do qual que o homem vai crescendo, que o homem vai evoluindo, que o homem vai alargando os seus conhecimentos, primeiramente sobre Deus, e depois sobre a sua forma de existir. E assim foi. Que cada religião, né, cada revelador veio trazer à humanidade, iluminar a humanidade com as novas verdades oferecidas pela espiritualidade. Novos ensinamentos foram sendo trazidos e foi fazendo com que a gente crescesse, né, ampliasse o nosso entendimento sobre o Criador. E Allan Kardec, ele vê também, tanto que está lá no Livro dos Espíritos, né? A compreensão da imortalidade da alma, que para a gente é de suma importância, compreender que nós não morremos, a inexistência da morte. E a gente se pergunta, bom, se está do lado de lá respondendo para o Kardec, do lado de cá são os espíritos, quem são esses espíritos?
Os espíritos são os homens, né, que já viveram essa existência, viveram um corpo de carne e agora estão do lado de lá. Então, se eles eram homens que estavam do lado de cá, nós também vamos para o lado de lá. Então, todos nós vamos fazer essa passagem, realizar essa passagem, dizendo assim que a vida continua, que ninguém morre. Né? Não, a gente, quando está num velório, eu já ouvi tantas vezes as pessoas falar, coitado, né? Coitado dele, morreu. Ninguém é coitado, né? Simplesmente cumpriu, né? o seu momento, a sua vida, e chegou o momento da partida. Terceiro ponto que Allan Kardec coloca para nós é que é da evolução. Né? Essa é uma certeza que nós temos, a evolução, que é outro ponto fundamental dentro da doutrina. Esse mecanismo, a evolução, é por ela que o homem vai crescendo, vai aprendendo, vai evoluindo. Hoje nós estamos aqui, num determinado nível evolutivo. Com certeza, numa próxima encarnação ou em outras, estaremos mais além, mais avançados, né? Cada um a seu tempo, porque a evolução não acontece de forma igualitária para todos, porque cada um tem o seu tempo de aprendizado, né? E a própria Terra, ela possui uma faixa evolutiva. Mas, estudando a doutrina, a gente vai ver que existem lugares no universo que são extraordinários, né? Chico mesmo nos traz muitas mensagens de mundos muito mais adiantados do que esse, né? Então, a doutrina vai falar que a evolução, vai falar dessa evolução dentro de uma perspectiva maravilhosa, infinita, concedida a todos os espíritos do universo. Nós não estamos aqui sozinhos. A Terra não é o único mundo habitado. Quarto ponto é a reencarnação. Nós somos reencarnacionistas e a reencarnação é um ponto fundamental porque nela que está a chave de todos os méritos que temos nessa vida, né? De todos os segredos, de todo o entendimento da vida, a compreensão, porque nossas dificuldades, as nossas dores acontecem, razão pela qual todos nós também somos iguais perante o Criador, porque a reencarnação ela é oferecida a todos, não importa o que o espírito fez em determinada circunstância. A ele sempre será ofertada uma nova oportunidade de aprendizado. E é a reencarnação pela ótica da doutrina espírita que vai nos favorecer a entender que Deus, soberano e criador de todas as coisas, cria os espíritos para que eles sejam iguais. Vejam só, nós fomos criados todos simples e ignorantes. Ignorantes de não saber. Né? Não é ignorante uma palavra feia. Ignorantes de não saber. Todos nós vamos como um bumerangue, fazemos a nossa caminhada e voltamos para Deus aprimorados, cheios de virtudes. Então, sim, é o esperado, né? E a reencarnação, então, é o mecanismo de evolução do ser, para que todos possam chegar no mesmo lugar. E o quinto ponto de entendimento para nós, aqui na nossa lição de hoje, Justiça da Aflição, é o entendimento da lei de causa e efeito. Leon Denis, deixa eu ver se eu não pulei nenhum ponto. Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, ele vai nos dizer assim:
Os espíritos nos dizem que a ordem dos fatos, do mais simples ao mais complexo, é regido por uma lei, pela qual todo efeito tem uma causa, e toda causa gera um efeito correspondente. Daí o princípio da justiça, que no campo moral sanciona o bem ou o mal. Ou seja, todo efeito tem uma causa, né? Quer dizer que tudo que pensamos, tudo que falamos, nada fica sem resposta. É por isso que nessa vida muitos podem, vamos dizer assim, programar crimes, né? Que fica escondido da lei da justiça dos homens, mas não da justiça de Deus, né? Tudo tem uma resposta. Ele continua nos dizendo que a lei é distributiva, que dá a cada um segundo as suas obras. Todo ato, cada pensamento, segundo o impulso recebido, faz a sua evolução e retorna com seus efeitos bons ou maus à fonte emanadora. Se somos nós a fonte emanadora do bem, nós recebemos o bem. Se somos nós a fonte emanadora do mal, nós recebemos o mal. Sejam elas por pensamentos, por palavras ou por ações. E ele continua, Leon Denis. Alguns atos ou pensamentos vão produzir seus efeitos durante o mesmo período da vida terrena. Outras, mais graves, fazem sentir suas consequências apenas na vida espiritual e outras vezes em vidas sucessivas, na reencarnação, em outra existência. Por quê? Né? Como eu falei no início, a gente faz tudo o que quer, muitas vezes na velhice a gente vai receber o reflexo, ou antes, a gente recebe o reflexo das nossas ações, dos nossos atos e pensamentos. E aí ele diz que outras mais graves, ou seja, aquelas que vão ficar ocultas à lei dos homens, essas ações vão receber, né, os seus reflexos na vida espiritual, que é onde o espírito não tem como esconder. Na vida espiritual ele não esconde, ele não tem como mentir, dizer eu não fiz. Está nele, está escrito nele. Quem olhar para ele vai saber o que ele fez. E seus reflexos na outra encarnação. E ele continua. Nada, a não ser a expiação, poderá apagar nossas faltas. Somente o grande educador, o sofrimento, tem o poder de reabilitar-nos. Olha só o sofrimento tem o poder de reabilitar-nos. Allan Kardec, ele vai nos dizer que uma das formas, a forma, né, pela qual nós vamos apagar as nossas faltas é o arrependimento, expiação e reparação. Primeiramente, o arrependimento, porque a gente precisa reconhecer a nossa falta. Porque a gente muitas vezes é curto, é grosso, é mal educado, mas não percebe que é. E a gente causa mal ao outro, causa desconforto, deixa o outro magoado. Mas a gente não percebe. Então a gente precisa reconhecer o que nós somos, o que nós fazemos, como nós agimos. Então a gente precisa do arrependimento. A expiação. Expiar é vivenciar aquilo que eu causei ao outro. Não existe outra forma. E reparação é quando eu transformo o mal que eu fiz em bem. Se eu abandonei,
numa próxima existência, eu vou acolher todas aquelas crianças que eu vejo abandonadas pelo caminho, os cachorros, os gatos, né? Então eu vou acolher. A lei de justiça é o próprio funcionamento da ordem moral do universo. E as penas e castigo representam para nós a reação da natureza, ultrajada e violada em seus princípios eternos. Deus não fere a pessoa alguma. A gente não fez nada para Deus e Deus está castigando nós. Tudo que fazemos é reflexo, tudo que recebemos é reflexo do que fazemos, né? E o tempo é o grande regulador do universo. Por que o tempo? Porque nem tudo que eu falo agora tem um reflexo no agora. Precisa do tempo, né? Ele vai, faz o bumerangue e volta para mim. Então, o tempo é o grande regulador do universo. Nós vemos neste mundo muitos culpados que riem, né? Se divertem com as leis, porque essas leis não os alcançam. Enquanto a gente também vê outros honestos, pessoas dignas, sendo perseguidas pela adversidade, pela calúnia. Daí a necessidade, então, da vida futura, para reintegrar o princípio de justiça e pela qual a ordem moral reencontra o seu equilíbrio. A lei de causa e efeito é a interpretação da reencarnação nas nossas vidas, porque ela é que vem nos esclarecer de forma muito clara a razão do sofrimento humano. E a visão que a doutrina espírita nos ensina sobre a lei de causa e efeito não é punição. Porque quando a gente recebe, quando a gente faz o mal para o outro, a gente não vê que está fazendo mal. Não dói na gente. Mas quando a gente recebe, oh, meu Deus, como dói, né? E a gente acha que Deus, então, está punindo, que a lei está punindo. Porque hoje já a espírita, entendendo que Deus não pune ninguém, a gente fala assim, mas é a lei divina que está me punindo. Mas não, à toa, né? Não existe na lei de causa e efeito uma visão dura. Porque a gente pode achar que é dura, né? Mas não é olho por olho, dente por dente. Porque se você vai ser... na doutrina espírita, essa lei ela quer dizer que você só recebe segundo o que você faz, né? Então, a doutrina espírita ela é amplamente consoladora, porque ela vai nos explicar o motivo pelo qual estamos sofrendo. Mesmo que a gente não entenda, não aceite, mesmo que a dor é muito grande, parece muito grande para nós, mas Deus não dá fardos pesados para ombros frágeis. Se nós estamos recebendo, é porque a gente já tem condição de suportar a dor. Mas precisamos nós, né, buscar esse entendimento, essa compreensão, para que a gente se sinta consolado e sinta que é o momento, né, de nós provarmos que a gente é capaz de ser fiel a Deus, de ser fiel à nossa consciência, né, de amar acima de tudo. Na lei de causa e de efeito também, então ela nos explica que tudo é consequência das nossas atitudes. A doutrina espírita vai nos dizer que essas provas, muitas vezes duras, são escolhidas por nós mesmos. Porque imaginamos que a gente fez um grande mal, a gente matou, né? Vamos dizer, esse mais comum, a gente matou de forma bárbara, de forma vil, né? Por traição.
essa mancha, como falou aqui no texto, a gente vai sentir o reflexo na vida espiritual. E na vida espiritual, a dor é muito maior do que a daqui. Porque a gente tem a certeza de que a vida não acabou, de que tudo segue. Então, aquele que eu agredi, ele também está do meu lado muitas vezes. E está até me consolando, porque ele foi capaz de me perdoar. Então, eu preciso me renovar intimamente. Então, eu retorno escolhendo uma prova dura, pela qual eu deva passar, para limpar, né, aquela mancha que está dentro de mim e para que eu cumpra a lei, né, de arrependimento, expiação e reparação. Efeitos de ações passadas. Então, é a lei de causa e efeito, né? Isso não significa, então, que todo sofrimento seja merecido de forma simplista e punitiva, porque a proposta divina é educativa. Quando estamos recebendo o reflexo das nossas ações, não é para a gente só sentar e chorar, falar assim, eu mereço, esse foi o meu merecimento. Não, é para eu levantar a cabeça e dizer, né, aqui eu não erro mais, aqui eu não vou cair mais. Né? Eu vou fazer o meu melhor, eu vou ajudar o meu próximo, eu vou aprender, eu vou estudar. Então, a proposta divina é educativa e não condenatória. E o conhecimento dessa lei faz-nos sentir a necessidade da gente se melhorar, da gente melhorar o ambiente social onde a gente vive, a nossa casa, a nossa família, fazer o melhor por eles, né? A gente se ilumina e ilumina o nosso próximo. Daí, então, né, sempre a necessidade da gente formar em torno de nós uma atmosfera sadia e saudável. O homem, ele deve, então, aprender a medir os seus atos. Suas ações, verificar a extensão das suas responsabilidades, né? Ajudar o seu próximo, melhorando as misérias sociais e morais que existem no mundo, né? E a dor, ela funciona, então, como um instrumento de crescimento, despertando a consciência, desenvolvendo empatia, transformação moral. E a justiça divina, como ela não é imediata, ela vai atuando ao longo do tempo, com foco na evolução do ser. E a aflição que nós vivemos, ela não é um fim na nossa existência. Né? A gente não pode imaginar que eu estou vivendo só para sentir o reflexo das minhas ações, viver essas aflições. A aflição, antes, é um meio neste processo, né? Ela é um meio para atingirmos o fim, que é a nossa transformação moral. Jesus nos disse, eu venci o mundo. Por quê? Ele nos disse essa frase, eu venci o mundo. Porque ele nos mostra, né? Ao mundo dos homens, ao mundo dos encarnados, que nada pode destruir o ser. Ele foi pregado na cruz, todos viram seu corpo perecer, e o que acontece ao final do terceiro dia? Ele retorna, palpável aos olhos do mundo, daquelas pessoas ali presentes, mostrando que a morte não existe, que a vida continua. Morre-se o corpo, né? Mas não existe essa morte. Que o que nos aguarda na vida futura é reflexo daquilo que fazemos nessa existência. E para nós lembrarmos um pouco daqueles que construíram o Evangelho, né? Como foi a vida deles, vamos lembrar de Paulo. Eu sempre gosto de falar de Paulo, porque ele
está muito perto de nós, né? Primeiramente, agressivo, inconsequente, no sentido de que o mundo era do jeito dele, da forma da visão dele, da forma como ele foi educado para agir, né? Então ele age achando que está certo. Mas ao conhecer o Cristo, ele se renova intimamente e muda a sua direção. Vive uma vida de exemplo, né, distribuindo a mensagem do Divino Amigo para todas aquelas comunidades. E é ele que leva o Evangelho de Jesus para boa parte do mundo, né? E na sua caminhada, ele tem o antes e o depois. O que ele fez antes e o que ele foi depois. E no fim da sua existência, já idoso, ele é assassinado por decapitação, reflexo das suas atitudes de antes. Nessa própria vida ele recebe esse reflexo. Mas, né, ele surge diante do Cristo com a imagem limpa e renovada, porque ele soube, depois desse contato com Jesus, de se renovar intimamente. Ele fez essa renovação. E ouve aquelas palavras de Jesus. Ser feliz, Paulo. Vem para o meu lado. Né? Vem para os meus braços, porque é a vontade do meu Pai que os verdugos e mártires se reúnam para sempre no meu reino. Mostrando aqui nessas palavras que todos nós somos iguais e que todos nós devemos viver uma vida, além dessa vida, juntos. Não existe, né, verdugos e mártires. Existe um só, Filho de Deus. É o que todos nós somos. Diante das nossas dificuldades, de perdoar, de aceitar, de se resignar diante das dores que abalam a nossa existência, é realmente buscar o Evangelho de Jesus, conhecer profundamente os seus discípulos, o que cada um nos trouxe, e a gente vai encontrar o consolo de que necessitamos para vencer as nossas dores. Essa é a nossa mensagem de hoje. Vamos à prece para o nosso passe. Senhor Deus, neste momento de reflexão, queremos elevar o nosso pensamento em gratidão pela oportunidade da vida. Sabemos que nem sempre compreendemos os caminhos que percorremos, nem as aflições que nos alcançam. Muitas vezes a dor nos visita e o coração se pergunta: por quê? Mas hoje, após estas reflexões, pedimos, ajuda-nos a confiar. Fortalecei-nos, amparai-nos diante dos nossos desafios e a de todos os nossos irmãos. Derrama sobre cada um a tua paz, o teu consolo e a esperança. Que assim seja.